Olá gente, tudo bem com vocês? Igor aqui, Ofertas da China 2.0. Vídeo de hoje, Nitzvor X600 Pro. Esse robô aspirador aqui da Nitzvor. Eu comprei ele para uso pessoal, né? E depois de não encontrar tanto material em português aqui no YouTube, resolvi fazer um vídeo para o canal, né? E é isso, quero contar um pouquinho da minha experiência de uso com ele, logo em seguida, após a vinheta. Bem, antes de começar a falar do robô propriamente dito, eu queria lembrar vocês que a gente tem um agregador de ofertas, que é ofertachina.com.br, tá aí na descrição o link, né? A gente lá tem promoções das lojas chinesas, a gente tem monitor de preços de alguns produtos que a gente recomenda, tem artigos, tem um blog lá que tem alguns artigos interessantes, inclusive tem um artigo desse robô aqui, então ofertachina.com.br, não deixem de acessar, não deixem de economizar esse robô. Eu só consegui comprar ele graças ao ofertachina.com.br. Então é isso, não deixem de seguir o site, os canais, estão tudo aí na descrição do vídeo. Bem, o X600 Pro é um robô aspirador que tem características bastante interessantes. Na parte de cima aqui ele tem um sensor laser LDS que permite o mapeamento, né? Das áreas aí que o robô vai fazer a limpeza. Ele tem uma série de sensores localizados na parte frontal aqui que permite que o robô faça essa navegação de forma mais inteligente, por assim dizer. Como assim? Evitando obstáculos, evitando bater na parede com frequência, e isso funciona muito bem. Outra característica a se destacar é a questão da bateria. Esse robô ele possui 5.000 mAh de bateria, e isso é uma característica bastante interessante, porque se vocês olharem os concorrentes na mesma faixa de preço, as baterias em geral são de 2.800 a 3.200 mAh, então esse robô tem quase o dobro de bateria. E por que isso é interessante? Porque a maior parte dos robôs, eu falo isso com propriedade que já teve alguns, ele começa a perder eficiência dessa bateria lá para o seu um ano e meio de uso. Então assim, vocês vão perceber aqui o desgaste, né, de todos esses robôs assim, eles começam a vir lá para o seu 1 ano e meio de uso. Você tendo uma bateria maior, primeiro, você consegue ter uma área maior de limpeza. Por exemplo, eu tenho aqui um apartamento de cerca de 80 metros quadrados, sem recarregar eu consigo fazer o processo de aspiração, consigo fazer o processo de passar pano, sem qualquer problema e sem precisar recarregar. Então isso é uma vantagem. E como eu falei com vocês, a bateria ela desgasta rápido. Então você lá com um ano, né, num robô com bateria de 3.000, 3.200 mAh, essa eficiência dela já cai bastante, você começa a sentir muito. Então tendo um robô com uma bateria maior, tanto esse desgaste da bateria ele acaba sendo minimizado, quanto a questão da limpeza em áreas maiores, né? E você consegue limpar com mais eficiência. Então aqui só para mostrar rapidamente os dois compartimentos que o robô traz, tá? Esse é o Dusting Box, ou compartimento de poeira, né? Então aqui você tem um filtro HEPA, né? HEPA, que é basicamente esse filtro aqui que não pode ser molhado. Ele é para utilizar exclusivamente, né, para segurar a poeira mais fina, o particulado mais fino, que passou por todo esse processo aqui e ele não decantou, por assim dizer. Então isso daqui você não pode molhar, eles mandam um pincelzinho para você fazer a limpeza, mas você não pode molhar ele. E aqui abrindo você tem o filtro propriamente dito, tá? Então a poeira vai ficar armazenada por aqui, nesse compartimento. Aqui você tem também uma outra camada, né, para filtrar, né, para não deixar passar poeira muito fina. Fica aqui. Ele é todo lavável, tá? Com exceção daquela parte do HEPA que eu mostrei para vocês. Além disso, eu tenho esse compartimento aqui, que é um compartimento d'água. Eles mandam um pano aqui, ó, tá? Com velcro, que você prende aqui, esse pano no velcro, ok? Pano 10 e guardado. Então, um paninho aqui. E esse compartimento ele não abre, né? Igual a ele. Não tem... Ele é selado, por assim dizer. Ele só tem essa pequena abertura onde você consegue colocar água. E assim, é para colocar somente água, tá, gente? O próprio fabricante aqui tem umas recomendações aqui de limpeza, de como utilizar. Ele fala que você não pode, por exemplo,
evitar, né, que você use esse compartimento enquanto o robô estiver carregando. Então, quando o robô estiver carregando, ideal usar o dustbin bin, não um compartimento com água, né? Ele fala aqui. E ele fala que tem que usar um fluido, né, com proporção de 1:100, ou seja, água, ok? Nada além de água. Muitas pessoas já relataram em outros modelos de robô que tiveram esse filtro aqui, ou esse dispositivo aqui, entupidos, e muitas das vezes a principal causa é usar alvejante, desinfetante, outros fluidos que não tenham a mesma razão aí da água, que é 1:100, vocês só vão conseguir usar água, isso daqui. Então, basicamente só tem isso, né? Não tem muito o que falar. Eu mostrei para vocês e eu não falei. Nessa parte aqui é a parte que ele controla, né, eletronicamente a saída de água. E é isso, assim. Tomem cuidado para não usar outro tipo de fluido, a não ser a água. E a solução que eu encontrei para não resolver, né, mas para pelo menos deixar um cheirinho nesse processo de limpeza, é borrifar. Aí vocês escolham aí um Veja, um desinfetante, o que vocês acharem melhor. Borrifar aqui nesse paninho um pouquinho e colocar lá o robô para passar. Quando vocês sentirem que perdeu a eficiência, é só borrifar novamente. E assim, tem funcionado, tá? Uma saída, não é a ideal, mas é a única, porque eu falei com vocês, eu vou reforçar, só pode utilizar água nesse compartimento de água, né, de mop, por assim dizer, do robô. Então, outras características interessantes também é o fato dele ter um sensor anti-queda, ou seja, se você tiver uma superfície aí, como uma escada, um degrau, ele não vai cair, ele vai detectar essa superfície e vai voltar, tá? E além disso, ele consegue transpor obstáculos até aproximadamente 2 centímetros, ok? Aqui eu tenho uns degrauzinhos bem finos, não deve chegar a 1 centímetro. Então você tem aqui essas duas rodinhas aqui articuladas que vão permitir que ele transponha esses obstáculos até 2 centímetros. Na parte do laser, ela é meio móvel aqui para evitar que o robô fique preso em algum lugar. Então, se ele entrar em algum lugar, em alguns casos ele consegue sair graças a essa mobilidade da parte do laser aqui de cima. Agora, falando um pouquinho do aplicativo, esse robô aqui ele já utiliza o Tuya ou o Smart Life, né, para se conectar aí à rede Wi-Fi da sua residência. Eu confesso que no início eu tive muita dificuldade nessa primeira conexão. O manual ele não é em português, ele também não ajuda tanto, tem alguns passo a passos que ele pula direto, então você fica meio perdido. De qualquer forma, eu aprendi, consegui conectar. Inclusive, lá no artigo que eu escrevi sobre esse robô tem um passo a passo, vou deixar aí também na descrição do vídeo, para como vocês fazem nessa primeira conexão aí, vocês fazerem essa primeira conexão sem qualquer problema, sem qualquer susto. Conectado na rede Wi-Fi, vocês vão ver aí que no aplicativo tem algumas funções. Primeiro é o de limpar tudo, então ele vai sair fazendo o seu primeiro mapeamento, né, desse ambiente. E você tem uma função de edição dessas partições. Isso é uma característica que eu achei bastante interessante frente a, por exemplo, a versão antiga do Electrolux XR500, que é o Kabum 700, né, que são as mesmas, e outros robôs aspiradores que, além de ele fazer o mapa, permite edições mais complexas em cima desse mapa. Por exemplo, aqui eu fiz o mapa da casa toda. Ele não conseguiu reconhecer área de serviço e cozinha, ele colocou tudo como cozinha. Eu consigo ir lá no aplicativo fazer uma edição e separar esses cômodos. Outra questão interessante, eu consigo, que é uma característica que não tem na versão anterior e tem nessa, eu consigo personalizar como a limpeza vai ser feita, como a aspiração vai ser feita, como a passagem de água, né, da mop vai ser feita por cômodo. Então eu consigo renomear esse cômodo, dizer qual o nome do cômodo, consigo dizer, olha, esse cômodo aqui, sei lá, é um piso laminado, eu quero que ele solte bem menos água. Esse cômodo aqui é uma sala, é um ambiente que eu tenho mais trânsito, eu quero que ele trabalhe em sucção máxima, né? Lembrando que essa sucção aqui é de 6.000 PA, é uma sucção bastante forte. Eu particularmente uso só no meio, dificilmente eu uso no máximo, tá? Mas ele chega até 6.000 PA de sucção, é mais que suficiente. Às vezes as pessoas, meu robô tem 3.500, a outra fala, o meu tem 3.000, dobrou essa sucção, mas dificilmente vocês vão usar os 6.000 PA de sucção, mas de qualquer forma você consegue
personalizar e consegue. Se necessário, num cômodo que fica mais sujo, tem, sei lá, pelo de gato, tem alguma coisa que você precisa de mais sucção, você consegue personalizar. Isso é uma característica desse robô específico e das linhas novas de robôs específicos que vocês vão ver aí, que não se tem ainda lá no XR500 2021, no Kabum 700 e outros robôs mais antigos, tá? No mais, as demais funções são padrões, tá? Que já vem em outros robôs, como criar parede virtual, criar áreas que você não quer que aspire ou que você não quer que passe pano. Você consegue aí, nesse aplicativo, definir uma limpeza por área, por cômodo. Você consegue definir aí a limpeza por região. Então você desenha aí um retângulo e ele vai limpar só naquela região. Consegue marcar qual região você quer que limpe. Mas isso são funções que já existem nas versões anteriores e que se mantiveram nessa, tá? O que eu senti falta, né, em relação ao aplicativo: modos de limpeza personalizado. Eu tinha um robô bem antigo, né? Bem antigo mesmo, que você escolhia, eu quero fazer uma limpeza que ele vai em espiral. Ele começa no centro do cômodo, ele começa a fazer em espiral. Não, eu quero fazer uma limpeza de canto. Esses modos de limpeza, eles não aparecem aqui no X600 Pro. Não sei se é uma limitação de software, não sei se eles não embarcaram isso por decisão própria para o robô, entre aspas, já ser inteligente. Mas, de fato, não existe qualquer funcionalidade desses modos de personalizados. Outro modo também, que é a do MOP, né? Lá no robô anterior que eu tinha, ele tem um esfregão que ele faz em Y. Então, ele vai para uma lateral, para outra lateral e para frente. Para uma lateral, para outra lateral e para frente. Assim, já adiantando, o MOP não é a principal função desse robô. Ele basicamente arrasta o pano, então ele não vai fazer aquela limpeza, né? Passar aquele pano pesado. A aspiração dele é muito boa, mas o MOP é só ok. Porém, a falta dessa função, ela piora, o que já não é muito bom, a questão do passar pano, tá? Porque acredito eu que esse passar pano em Y foi uma das soluções encontradas pelas fabricantes, tá? Para resolver esse baixo desempenho, por assim dizer, no que tange o passar pano, tá? Além disso, é possível fazer agendamentos, né? Agendamentos de limpeza. Você consegue agendar lá dia e horário e o cômodo que você quer que o robô limpe. Isso é muito legal também. Você pode fazer lá... você tem uma função bastante interessante também que não tinha nas versões antigas, que é a questão da gestão de consumíveis. Então ele mostra aí qual o desempenho de cada um do consumível que você está utilizando. Quanto tempo de uso, quantos % de uso, por assim dizer, tem o dustbin, quantos % de uso tem os filtros. Isso é muito, muito legal mesmo. Em relação à integração com a Alexa ou com o Google Home, sinceramente, assim, não é uma culpa do robô específico, mas sim do aplicativo, tanto do Tuya quanto do Smart Life, que são basicamente idênticos. A integração é muito ruim, tá? Você adiciona o robô lá, né? Você tem os skills, tudinho, do Smart Life. Assim que você adiciona no Smart Life, se você já tiver skill instalada na Alexa ou no Google Home, ele já vai reconhecer, só que as funções são extremamente limitadas. Você consegue pedir para ele ligar e desligar, ou seja, começar a limpeza geral, ir para a recarga e acabou. Acabou. Não tem mais nada que você possa fazer de comando aí na Alexa ou no Google Home, o que para mim é muito limitado. Talvez, quem sabe, por conta dessa função de você conseguir dar nome a quartos e conseguir fazer a limpeza por cômodos, quartos, cômodos, enfim, tenha uma atualização, aí depende mais do Tuya e do Smart Life do que do próprio robô, para que você dê um comando do tipo, mutem a Alexa de vocês, Alexa, robô aspirador limpar quarto, por exemplo. Aí ele sai da base e vai limpar o quarto, tá? Então isso não tem ainda, a integração ainda é muito, muito fraca, muito deficitária. Sinceramente, para mim, é muito mais fácil você usar o Tuya e o Smart Life, fazer todas as funções lá, do que utilizar o comando de voz. Então isso peca muito, não é um problema exclusivamente desse robô, mas sim da interface do Tuya e do Smart Life. Por fim, eu queria destacar os pontos positivos e os pontos negativos. Alguns eu acabei já citando, né, como a falta de modos de limpeza, isso é prejudicial. Outra questão é a localização. Esse robô ele não está localizado no português do Brasil, tá? O aplicativo tem uma tradução que não é tão boa, mas as vozes dele não estão em português do Brasil. Para mim não faz diferença, tá? Mas algumas pessoas podem fazer, por exemplo. Ele manda uma mensagem toda vez que ele termina a limpeza.
Então a mensagem vai ser em inglês. Ela vai mandar uma mensagem toda vez que ele precisa voltar para a base para recarregar. Essa mensagem ela vai ser em inglês ou nos outros idiomas que estão disponíveis. Mas não tem o português do Brasil. Eu conversei com a NetSupport, mandei mensagem para ele e falei, olha, esses concorrentes já estão embarcando português do Brasil nos robôs. E eles não falaram que simplesmente está em desenvolvimento, não deram prazo, nada disso. Os modos de limpeza, eles podem fazer falta, tá? Eu falei com vocês que eu até senti um pouco essa falta desses modos de limpeza, mas com o tempo você acaba se acostumando, porque você faz a limpeza padrão lá e isso já resolve na maioria dos casos, mas para algumas pessoas limpeza de canto, limpeza em espiral pode ser algo que faça diferença. Infelizmente esse robô não tem, não sei se isso é uma característica dos outros robôs mais recentes, mas esse aqui não vem com essa função, né? E basicamente é isso. Não vi qualquer problema, glitch, ele trabalha muito bem. Aqui eu tenho degraus, tem locais que ele não tem acesso, ele consegue reconhecer bem o espaço, consegue reconhecer bem o ambiente. O mapeamento dele é muito bom, né? Ele tem a capacidade de guardar até 5 mapas, como eu falei com vocês. E assim, é interessante porque você... Por exemplo, eu tenho aqui uma área e uma cozinha que tem uma separação que ele não consegue subir, né? Ele até conseguiu mapear porque é translúcido, mas tem um degrau que ele não consegue subir. Então eu faço toda a limpeza e deixo a área por último, né? Então eu pego ele no colo, levanto ele, coloco ele na área e coloco para limpar só a área. Ele faz um scan, não sei se ele usa só o LDS ou os sensores, ele faz um scan, se reposiciona naquele ambiente e limpa a área normalmente. Então isso funciona muito bem, até me surpreendeu positivamente, porque falei, nossa, eu tenho 2 ambientes aqui que eu não consigo que o robô limpe de cara, vou ter que pegar ele no colo, será que eu vou ter que mover a base até aquele ambiente para ele reconhecer que a base está ali e tal? Não, você coloca ele no ambiente, aperta para começar a limpeza naquele ambiente, ele faz um scan dessa área e se reposiciona. É impressionante, tá? E como eu falei com vocês, ele tem aquela base de carregamento também, que é uma função que já tem nos outros robôs, e ele consegue se posicionar e voltar para a base de uma maneira muito eficiente, tá? Vocês vão ver aí, tem umas recomendações de como deixar essa base, mas se a base não tiver com obstrução e tiver na posição certa, ele se encontra muito rapidamente, ele não fica batendo, ele não vai para um lugar diferente. Então esse retorno para o carregamento também, pelo menos no meu uso, funcionou muito bem, ok? Então é isso, eu acho que era esse panorama que eu queria dar, né, do NetSupport X600 Pro com vocês. É um robô muito bom, tem que aguardar a promoção, o preço normal dele está um pouco elevado na minha concepção, ok? Eu vi ontem, né, lá no AliExpress, estava uma faixa de 2.000, algumas pessoas vão querer comprar por esse valor, outras vão esperar a promoção. Eu recomendo esperar o valor promocional dele, porque vira e mexe ele aparece nessas promoções do AliExpress. E acompanhe aí no Oferta China, que assim que tiver uma promoção do X600 Pro, a gente vai postar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, obrigado pela atenção e até a próxima.